Não comi por 3 dias para me salvar do câncer. Quando você jejua por tanto tempo, suas células começam a comer aquelas que já não funcionam tão bem. E são essas que se transformam em tumores. É uma melhoria biológica mais eficaz que você pode dar a si mesmo, sem gastar um centavo e sem sair de casa. E reduz sua probabilidade de desenvolver câncer. Agora é verdade, a ciência ela está aí com evidências, mas algumas pessoas dizem que não é verdade. Bom, e se for verdade, você reduziria suas chances de ter câncer a longo prazo, só por ficar 3 dias sem comer? Bom, foi assim que eu fiz e acabei de terminar. Senti como se tivesse deixado de ser uma máquina movida pela açúcar e gorduras. E me senti como um organismo muito eficiente que funciona à base de energia renovável. Eu explico tudo para vocês. É assim que se chama o jejum de 72 horas. E não é como o jejum intermitente ou fazer dieta, é simplesmente quando você não come por 3 dias e você permite que seu corpo limpe o que não lhe serve mais. Isso se chama autofagia, que é quando o corpo se consome os resíduos, o lixo e elimina tudo isso. E não, isso não é tortura para o corpo, é algo natural, a forma como nos desenvolvemos e evoluímos. Nossos antepassados não comiam 3 vezes por dia, não iam à loja quando sentiam fome, não tinham uma geladeira que podiam abrir e comer. Eles comiam quando caçavam ou quando encontravam alguma coisa, e isso acontecia a cada 2, 3 dias. Na verdade, tenho medo. Não é pânico de não querer viver, mas sinto medo. Muitos dos meus amigos, muitas pessoas próximas estão sendo diagnosticadas com câncer só este ano. Eu pessoalmente conheço 4 pessoas com quem sou amigo próximo aqui no Canadá. Todas foram diagnosticadas com tipos diferentes de câncer, pessoas de todas as idades. Não só aqueles que fumam, bebem, usam drogas e são obesos, mas também pessoas saudáveis. Tenho amigos que, assim como eu, nunca fumaram e já têm câncer de pulmão. Conheço pessoas que, como eu, se exercitam diariamente, não estão acima do peso e ainda assim já tiveram câncer. Pessoas que evitam alimentos processados também podem ter câncer de cólon. Um dos casos mais impactantes e brutais que já vi na minha vida, o desse rapaz, Hernel Sosa, um fisiculturista mexicano que foi diagnosticado com sarcoma de mandíbula. No começo, ele achou que era um abscesso, que é uma infecção, um poro ou folículo infectado, e foi verificar. E disseram para ele: você tem câncer ósseo na mandíbula, o sarcoma. Nesse tipo de câncer, eles precisam amputar onde surgir tecido ósseo, tudo de uma vez? Eles têm que cortar para salvar a sua vida? Se não cortarem ou amputarem, você vai para o outro lado. Bom, então esse rapaz teve a mandíbula cortada. Tiraram a mandíbula de baixo dele. E vejam quanta pele tiveram que amputar para tentar cobrir o buraco que ficou nele. De que você está sem a mandíbula? Até hoje ele não consegue mastigar, perdeu metade da língua. Não pode comer ou respirar da mesma forma que nós. Lembro que isso pode acontecer com você ou comigo a qualquer momento. O sarcoma não é um tipo comum de câncer, mas existem muitos outros tipos aos quais você e eu não somos imunes. E tudo isso, inevitavelmente, me faz pensar: e quando vai ser a minha vez? No Canadá, 1 em cada 2 canadenses, 1 em cada 2, ou seja, metade de toda a população, vai ser diagnosticado com algum tipo de câncer em algum momento da vida. Isso é metade, então é muito razoável. Quando vai ser a minha vez e se eu tenho 3 filhos? É que pelo menos um deles vai ser diagnosticado com algum tipo de câncer na vida. Então, se você pode diminuir o seu risco de tudo isso só por deixar de comer por 3 dias... Os seres humanos evoluíram passando por muitos períodos de fome. Essa luta para encontrar alimento, para sobreviver, foi o que nos fez ser quem somos. Por isso, o corpo se habituou a realizar limpezas celulares constantes. Mas na vida moderna, ele já não tem tempo, porque estamos sempre comendo. Imagine ser um caçador para sobreviver. Você vai caçar todos os dias e, se não tem uma geladeira, onde vai guardar sua comida? Vai comer carne todos os dias? Simplesmente não.
E não é só que ele está comendo as células que já não servem mais e tudo o que está danificado, mas também reinicia o seu sistema imunológico. Também queima aquela gordura difícil de eliminar que fica na parte inferior do abdômen para que vocês possam sentir bem. Olhem, vejam, é assim que eu estou. Aqui, de lado, ainda tenho aqui essa parte da barriga. De modo, na minha idade já é comum, mas não é tanto por beber, é como eu me senti muito bem nesse jejum. Diversos estudos científicos confirmam. Isso foi revisado por outros cientistas de diversos países que não têm nenhum interesse econômico. Na verdade, é o oposto. O interesse econômico impede que você faça isso. A ideia de que precisamos comer 3 vezes ao dia, com cereal no café, e que o café da manhã é a refeição mais importante. Tudo isso foi marketing. Nos deram essas ideias para vender mais para a gente. Vamos chamar isso pelo que é: mentira. A falácia das 3 refeições por dia foi criada especificamente para nos manter doentes, fracos e controlados. Tudo começa no início dos anos 1900, quando uma única família reestruturou a dieta de todo o mundo. Não por saúde, mas por lucro. Eles reprogramaram tudo o que sabíamos sobre biologia humana e nos tornaram escravos de um relógio. Faça a seguinte pergunta: quando você come além da conta, isso beneficia você ou as empresas? É quase como uma prisão, onde você tem um horário em que te dão suas refeições. Os humanos prosperaram com 1 ou 2 refeições por dia durante gerações. O culpado direto, eu diria, foi esse senhor John D. Rockefeller, o dono, o magnata do petróleo, que era chamado de salvador da nutrição. Em 1910, ele fundou algo chamado, entre aspas, ciência nutricional, cujo esquema de negócios era te empurrar. Que você estivesse comendo o dia todo, nos deram esses flocos de cereal super açucarados. Os Rockefeller estavam expandindo seu império do petróleo e também tinham fábricas, então começaram a contar essas histórias de que os trabalhadores estavam desmaiando no meio do trabalho. E essa foi a imagem. Para começar esse ritual que nos venderam, o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Em 1917, Kellogg's, os flocos de milho açucarados, se tornaram como uma droga que você precisava ter todas as manhãs. E foi assim que esse relógio da fome nasceu. Foi como um vício, era praticamente manipulação das massas através da comida. E foi assim que começaram a vender alimentos. Se juntou ao capitalismo voraz e em 1920, esse mesmo dinheiro dos Rockefellers começou a ser investido na educação. E as mulheres donas de casa que iam para essas escolas, entre aspas, eram programadas. Ensinavam a elas que tinham que cozinhar 3 vezes ao dia. Depois colocaram anúncios no rádio que diziam: alimente seu marido ou ele vai fracassar. Alimente seu filho ou ele vai reprovar na escola. E nos venderam. Esses carboidratos e açúcares processados que fazem sua insulina subir lá em cima, criam esse desejo constante de ficar comendo açúcar e tiram sua energia. Por isso, a verdadeira ciência que está no jejum foi enterrada. Depois mataram ela em 1999 e nos deram outra falácia, a fraude da pirâmide alimentar. O governo dos Estados Unidos, que é o mais influente do mundo, te disse que você tinha que comer de 6 a 11 porções de pão e massa todos os dias? Imagina o absurdo? Esses estudos, entre aspas, eram financiados por corporações que investiam em grãos e carboidratos baratos para nos atender a todos como clientes. Em 2000, a obesidade já era pandemia. Em 2010, o diabetes tornou-se parte da rotina. Isso não era uma pirâmide de nutrição, era uma pirâmide de publicidade por lucro. E eles criaram esse ciclo que é: coma, desabe sem energia, que você sinta mais vontade e repita. Agora você faz 3 refeições diárias, lanches e toma refrigerantes ou bebidas açucaradas o tempo todo. E eu estou tentando fazer esse jejum como uma forma de recuperar minha energia, meu foco, minha liberdade, ou seja, esse negócio de jejuar não é mais como era antes.
Não é que eu seja mão de vaca, que me falte dinheiro, que eu seja avarento, que eu não tenha o que comer. É se libertar desse doutrinamento que as corporações nos deram. Você vai comer nos termos da natureza do seu corpo, não nos horários que as corporações impuseram para você. E a verdade que devemos aceitar é que nunca fomos viciados em comida, nunca fomos programados para consumir e precisamos resetar nossa biologia. E pagaram cientistas para apoiar essa teoria, e também médicos. Mas agora que já sabemos a verdade sobre o jejum, qual é o interesse aqui? Quem paga para jejuar? Na minha opinião, os cientistas que apoiam essas teorias do jejum são mais confiáveis do que os que defendem consumir mais. Em 2016, o Dr. Yoshinori Ohsumi ganhou o Prêmio Nobel por descobrir essa forma impactante e poderosa de cura do corpo, a autofagia. Foi ele quem descobriu de forma científica como o corpo consome suas próprias células danificadas quando não recebe alimento. É o sistema interno de reciclagem do corpo. Ele descobriu que esse processo de cura começa quando você para de alimentar seu corpo constantemente. Esse processo de jejum não te enfraquece, não é para desnutrir seu corpo. É um código biológico de reparação. Seu corpo não é preguiçoso, o corpo é inteligente e quando você dá espaço, ele se cura sozinho. O jejum não é para você morrer de fome. A autofagia é o sistema de rejuvenescimento que já vem de fábrica no seu corpo. Só que é preciso digitar o código correto. A fome? Resolvi tentar e pensei, por que não? E se funcionar mesmo? Não só para limpar meu corpo a nível celular, mas especificamente para evitar o câncer ou para reduzir minhas chances de desenvolver algum tipo de câncer. E eu já deveria ser uma pessoa de baixo risco, como alguém que não bebe, não fuma, faz exercícios, não come fast food, pelo menos não todos os dias. Mas mesmo assim, já vi tantas pessoas saudáveis partirem deste mundo por causa do câncer que você já nem sabe mais de quem ter medo. Então, não tenho nada a perder. Simplesmente não posso deixar meus filhos sozinhos. Quem vai sustentar eles se eu for embora? O único sustento financeiro deles sou eu e no futuro continuarei sendo eu. Por isso, eu tenho que estar aqui pelos próximos 18 anos mínimo. E como em todo final de viagem, ao voltar para casa, eu volto para a comida congelada, que eu congelei antes de sair, e uma geladeira vazia. É uma sopa de legumes. Ali já está descongelando espinafre, legumes e frango, já estamos colocando aqui. E agora também é anti-envelhecimento, pois jejuar com frequência desacelera o envelhecimento e faz você parecer mais jovem. Não é minha intenção, só temo o câncer aqui. O resto não me importa, mas é um benefício extra entre muitos outros. Também ativa a lucidez do cérebro, deixando você mais esperto mentalmente. Também ativa o processo de regeneração das células-tronco. Também repara os órgãos, inclusive repara a sua pele. E também o seu intestino reinicia, repara, melhora tudo. Ao ler sobre todos esses benefícios, duvidei no início, achando bom demais para ser verdade. Mas depois percebi que faz sentido. Nossos antepassados passaram muita fome e eles não podiam se dar ao luxo de ficar deitados quando havia fome. Não podiam se dar ao luxo de colapsar. Quando eles ficavam 3 dias sem comer, não tinham o conforto de desmaiar de cansaço e fome. Muito pelo contrário, eles precisavam melhorar quando havia escassez de comida. Se falham na caçada, ficam sem comida e não podem apenas descansar e tentar de novo amanhã. Eles tinham que continuar nessa luta eterna pela sobrevivência. Por isso, nosso corpo evoluiu para produzir o seu melhor estado mental. Pense nisso quando sentir fome. Era quando sentiam essa fome, essa urgência de não ter o que comer, que mandavam ao cérebro o sinal de que você tem que ficar bem esperto e mandavam o sinal para o corpo. Você tem que ficar ligado, tem que estar forte, rápido, lúcido, com seus reflexos em dia, tudo.
Esse estado de fome era o que ativava o alerta para maximizar o funcionamento do seu corpo sem desperdiçar um só grama de energia. Isso inclui as células que já não produzem tanto. Como qualquer empresa em que você vê um funcionário que já chega atrasado, faz pausas muito longas, e você diz para maximizar a excelência da produção. Assim, igual ao seu organismo, qualquer célula que percebe que já está ficando preguiçosa, olha, você vai embora, agora vai produzir energia, nós vamos te consumir. Imagina o quão eficaz é essa otimização da qual já não participamos mais, porque agora comemos o tempo todo. A vida moderna nos privou desse estado de alerta, de cura, desse estado em que você afia todas as suas armas, afia seu machado, afia tudo. Você sabe que a caça não é fácil, então imagina a pressão que o corpo sente quando sabe que precisa sair para caçar. Mas não tem energia, não tem gordura, de onde tirar? De onde eu tiro energia? O que ele transforma em energia? Olha, ali tem algo que pode virar um tumor, manda para cá, agora eu queimo isso para a gente poder correr forte, lançar flechas, correr atrás daquele mamute. E eram essas células que poderiam ter se transformado em um tumor. É assim que você reduz suas chances de ter câncer. Por isso, essa é a melhoria, a atualização, o impulso, o upgrade mais incrível que você pode dar ao seu corpo. Que seja gratuita, sem exercícios, sem remédios, sem médicos, sem alimentos, sem nada. Basta apenas beber água, você só precisa fechar a boca e parar de comer. E o nosso organismo, tão magnífico, cuida do resto. É como entrar em um processo de cura, como uma lavagem interna no seu veículo, uma troca de todos os fluidos, uma limpeza interna de cada canto da sua casa. Até evita o Alzheimer, reduz o seu risco. Para que eu pudesse fazer isso, o jejum de 72 horas tive que começar aos poucos. Passei a fazer só 2 refeições diárias, uma ao meio-dia e outra às 20 horas. Eu já ficava 16 horas sem comer. Depois, em alguns dias, eu comia apenas uma vez, por volta das 4 ou 5 da tarde. E pouco a pouco fui me acostumando até que consegui fazer o jejum de 72 horas. Me senti muito bem e agora acredito, sim, acredito no que os cientistas dizem, que essa foi a forma natural como evoluímos, sim. Foi como uma adaptação necessária, porque o corpo constantemente tinha essa falta de nutrientes. E o que vão fazer? O ditado diz, quando a vida dá limões, faça limonada. Quando o corpo sentia esses períodos em que não havia comida, ele dizia, então vamos aproveitar para limpar a casa. Foi uma adaptação que te permite se reparar a si mesmo. Você se adapta à falta de comida, repara e cura seu corpo. E você se prepara para a caça, ou seja, você se cura, agiliza sua mente. Tudo de positivo acontece nas primeiras horas, não acontece nada. Você não sente absolutamente nada. Seu corpo começa a pegar energia da sua última refeição. E tem muitas pessoas que nem sequer lembram quando foi a última vez que passaram por isso. Mais de 5 horas sem comer ou mais de 8 horas, se contar as horas de sono, é o máximo que ficam sem comer. Comem imediatamente antes de dormir e comem imediatamente ao acordar, ou seja, 8 horas, 7. 8 horas é o máximo que ficam sem comer. Mas, conforme as horas começam a passar, depois de entre 8 e 16 horas, o seu corpo já começa a liberar aquelas reservas de energia que guarda para uma emergência. Continua usando glicose até cerca de 12 horas, mas depois dessas 12 horas, seu corpo começa a ir a buscar energia de outras partes de onde puder. Nesse momento, seu cérebro diz, ei, coma, olha, tem algo na geladeira. Seu cérebro tenta enganar seu corpo para que você coma. Isso é normal. Estamos acostumados, é aí que você precisa se manter firme. Depois de 24 horas, a glicose, que é a fonte de energia favorita do corpo, diminui e muda. O interruptor ali já não está pegando energia da glicose, mas sim da sua gordura corporal, gordura visceral. Imagine milhões de operários e pessoas limpando seu corpo ao mesmo tempo em nível celular. O que eles fazem? Reciclam tudo. Por exemplo, se você trabalha sem uma fábrica e não chegou o material novo, o que você faz com o que já está no lixo, com o que já foi descartado?
Você vai olhar, ver o que tem aqui que possa usar, começa a reciclar, a reutilizar. E é por isso que esse jejum de 72 horas é conhecido como o anti-envelhecimento mais poderoso conhecido pela biologia. E com 48 horas sem comer, eu já comecei a me sentir muito mais tranquilo. Senti como se fosse uma paz interna, porque meu corpo já não está mais ocupado digerindo a última coisa que comi. Um estado em que eu não estava há anos. Você lembra quando foi a última vez que seu corpo passou mais de 48 horas sem digerir alguma coisa? E assim, essa energia que o corpo usava para digerir comida, para processar alimentos, agora vai para te reparar. Em vez de estar processando porcaria, vamos reparar o corpo músculo por músculo, órgão por órgão, célula por célula. E você também não perde músculo, a ciência diz isso, não é? O corpo queima gordura, não músculo. Muitas pessoas vão à academia e têm músculos e dizem: eu tenho medo de perder o pouquinho que conquistei e entendo esse sentimento. Eu, dos 20 aos 30 anos, só ficava na academia tentando ficar mais forte. E eu também tinha esse medo de, é que me custou muitas horas de academia ganhar músculo para perder. Não, você não perde músculo. E depois de 48 horas, eu já me senti como se estivesse em um estado natural da existência humana, um estado que fazia anos que eu não experimentava. Que é quando você está com o estômago vazio, o corpo vazio, queimando todo o excesso. Você está focado, sua mente está tranquila, em branco, em paz, está processando, você tem essa lucidez, está alerta, está atento, sente energia, não se sente desanimado, se sente ótimo. Eu adorei me sentir assim. É como as pessoas que experimentam alguma droga pela primeira vez e dizem, uau! Na hora me senti bem, como se minha mente fosse longe, ouvindo tudo e meu cérebro reagisse assim. Foi exatamente assim que me senti. E agora eu entendo porque nossos antepassados sobreviveram. Porque se você não comeu por 2 dias e precisa sair para caçar, esse estado mental é necessário. Você não pode estar deprimido, desanimado, desconcentrado, sobrecarregado, com o estômago pesado. Não, eu estive atento. Isso sim, você tem que estar bebendo água e se estiver hidratado, acredite, tente. Seu corpo se transforma em um ritual, como quando você toma ayahuasca. São todos esses rituais assim, do mesmo jeito, seu corpo entra em um ritual no qual você regenera todo um estado mental que eu nunca tinha experimentado sem meditação. Eu me senti como se tivesse deixado de ser uma máquina que funciona com açúcar e gorduras. E me senti como um organismo muito eficiente que funciona à base de energia. Renovável. E assim fiz meu jejum de 72 horas. Após 72 horas quebrei o jejum, mas não vai ser pouco. Mandar ver 3 hambúrgueres com refrigerante, milkshake e cachorros quentes com bacon. Não comi frutas nem verduras. Leite de amêndoas e bem pouquinho, bem aos poucos, para o seu corpo voltar a funcionar de novo. E eu me senti tão bem com esse jejum de 72 horas que eu digo que sim, vou fazer, pelo menos uma vez por ano. Alguns fazem 2 ou 3 vezes por ano, outros a cada 2 meses. Eu faço pelo menos uma vez por ano. E aqui eu vou compartilhando com vocês.